Então, nós vamos nos ater a alguns itens desse capítulo que fala, mais uma vez, sobre a importância de perseverarmos no bem. Por que será que é tão importante isso? Meus amigos da doutrina espírita sempre nos falam que, apesar das muitas dores, tribulações, desafios do nosso dia a dia, ao longo dessa nossa jornada, nós sempre podemos vivê-los de forma mais sofrida mesmo, ou podemos levar as coisas com um pouco mais de leveza, né? Não tão, de maneira assim tão dolorosa, tão sofrida. Basta que dimensionemos de fato as coisas que nos acontecem. Quantas vezes, por exemplo, nós nos preocupamos excessivamente quando fazemos o bem a alguém e essa pessoa nem sempre tem uma atitude de gratidão em relação ao bem recebido. E aí nós sofremos, ficamos tristes, ficamos acabrunhados, porque o fulano não reconhece o que eu faço, eu sempre faço melhor, e as pessoas não entendem, não aceitam, não retribuem, e a gente vai ficando triste, vai acumulando aquele sofrimento. Será que não seria bem mais produtivo e bem mais leve nós, em vez de ficarmos tão preocupados com o bem que os outros deixam de nos fazer ou de retornar para nós, será que não era muito melhor aplicado a nossa energia, o nosso tempo, se nós nos ocupássemos em nos perguntarmos que bem eu posso fazer para o outro? O que é que eu ainda posso fazer de bem para alguém? Independente de ser reconhecido ou não. Porque essa atitude, sim, nos faz seguir com a consciência mais leve, não com tanto pesar. Qual será, afinal, o objetivo único da vida? Qual será o objetivo único da vida? Essa questão foi respondida no Livro dos Espíritos, em 1960, onde os benfeitores dizem que o objetivo único da vida é fazer o bem. Fazer o bem. É para isso o objetivo maior de estarmos aqui na Terra, e mesmo quando retornamos para a pátria espiritual, fazer o bem. Não importa a nossa idade, condição social, religião, filosofia de vida, se estamos fazendo o bem, que é dado a todos nós, estamos cumprindo, sim, com o objetivo de estarmos vivos, de estarmos usufruindo a vida. Então, meus amigos, já partimos deste ponto para compreendermos a importância de fazermos o bem. E outra questão também que está no Livro dos Espíritos, a 642, já reforça isso. Cumpre ao homem fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Então, mais um incentivo para que nós tenhamos muito claro isso, a necessidade de fazer o bem, porque quando deixamos de fazer o bem, estamos dando espaço para o mal. E depois não adianta nós reclamarmos. Porque o mal está avançando, porque o mal é ousado. Fato é. E se nós nos omitimos de fazer o bem, mais espaço ele vai tendo. Não à toa, nós já temos aqui no Livro da Esperança um comentário
comentário do Espírito Emmanuel, nos lembrando que o Espiritismo define-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade. Vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticar o bem que nos cabe fazer. Então é um alerta bem importante. Todos nós temos o dever de praticar o bem. E quando não o fazemos, somos responsáveis por tudo que decorra da nossa não ação no bem. Aí nós mais uma vez pensamos, mas de fato é importante isso, o bem deve triunfar independente da nossa atitude, mas realmente é doloroso e nos magoa quando nós recebemos a ingratidão, mesmo fazendo bem. É uma pedra no nosso sapato, não vamos negar. E quando nós chamamos a atenção para esse aspecto, respeitamos sim profundamente as pessoas que de fato se sentem magoadas, decepcionadas por não receberem a gratidão que esperam. Respeitamos profundamente esse modo de sentir. Mas também os espíritos amigos nos amparam, nos socorrem. Quando, na questão do Livro dos Espíritos, a questão 917, pergunta assim: as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? De fato, as decepções são uma fonte de amarguras. Aí eles dizem assim, sim, reconhecem, de fato são. Mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio ou foi. Ou seja, a pessoa colhe o que planta. Se ela está semeando ingratidão, infelizmente, mais adiante, também topará com essa situação. Assim como nós vamos colher o bem que fizemos, independente dele ter sido reconhecido ou não. E também nos traz uma reflexão interessante aqui nessa questão. Pensai em todos os que fizeram maior bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no entanto foram pagos com ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. Aí nós sublinhamos a frase: a ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. E isso você será levado em conta, e os que não foram reconhecidos serão punidos, tanto mais quanto mais houver situação de ingratidão. Então, cada um de nós responde sempre pelas próprias ações, pelas boas ações, corretas, justas, e pelas más ações também. Então, não nos preocupemos com o que o outro faz, o que o outro retribuiu, não retribuiu. Estejamos nós conscientes de que, da nossa parte, fizemos e continuaremos a fazer o melhor. Mesmo que a experiência não tenha sido positiva como nós gostaríamos, vamos continuar, porque a ingratidão é uma prova para a vossa persistência.
Há pessoas que desistem mesmo, que dizem assim: eu não vou mais ajudar ninguém, porque o mundo está muito ingrato, ninguém reconhece mais nada, não vale a pena. Será que não vale a pena? Pois é nosso objetivo único fazer o bem. Então, a importância de persistirmos, sim, mesmo apesar das más experiências. Tanto é que mais adiante no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que se Deus permite por vezes sejais pagos por gratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Mais uma vez o alerta. Questão 937. Decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Já tínhamos lido, né? E aqui então, mais uma vez, reforço ali do Evangelho segundo o Espiritismo. Questão 938, agora sim. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Resposta dos benfeitores, sempre com muita lucidez. Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que se não reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Aqui muitas vezes costuma acontecer assim. A pessoa às vezes pratica, tem uma atitude de ingratidão para um bem recebido. E só mais tarde, só mais adiante, ela vai se dar conta. E quando ela se dá conta, de fato, sente remorso e arrependimento. Mas aquele que prestou auxílio, por sua vez, segue em paz. Não tem esse espinho na carne perturbada. Né? Segue em paz, consciente de que procedeu conforme deveria ter procedido. Então, essas decepções não devem, nos endurecer o coração. Servem, às vezes, para nos mostrar como nós não devemos ser. Não é? Já que a ingratidão dos outros nos fere tanto, não vamos ser ingratos também quando nós recebemos o bem dos outros. Né? Vamos procurar reconhecer, agradecer, porque se somos tão feridos pela ingratidão, não vamos repetir este erro com os demais. Que pensar daqueles que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade quando o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19. Então vejamos, amigos, que da parte de quem manifesta ingratidão pelo benefício recebido é egoísmo, mas também da parte de quem auxilia com o intuito de receber algum reconhecimento, também há egoísmo e também há orgulho. Porque, como disse aqui, o bem, que é o autêntico, o genuíno, ele precisa ser desinteressado.
porque esse que é agradável a Deus. Se eu vou ajudar alguém com o interesse de receber algo em troca, já não estou praticando o bem de forma genuína como deve ser. Não deve haver da minha parte nenhum interesse em receber algo em troca. E menos ainda se eu tenho a intenção de que aquela pessoa um dia, deponha aos meus pés o testemunho do seu reconhecimento numa atitude até humilhante. Aí vai que incensar o meu orgulho. Como sou bondoso, ajudei alguém. Não precisamos disso, Devemos fazer o bem pelo bem, porque cabe a nós, porque estamos em uma coletividade onde todos precisam de todos e devemos sempre fazer o melhor ao nosso alcance. Então são esses alertas que os Espíritos nos trazem muito nas obras básicas, tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos auxiliam bastante a corrigirmos as nossas atitudes enquanto ainda estamos aqui, em convivência com os nossos familiares, em convivência com os nossos amigos. São roteiros preciosos que, se nós, ao longo da nossa vida, formos lendo, meditando, muito aproveitaremos para o nosso progresso, para a nossa melhoria. Também no mesmo capítulo do Evangelho, ainda no capítulo 13, nós lemos ainda desses trechos que é importante perseverar no bem. Por quê? Porque um benefício jamais se perde. É o que dizem ali as palavras seguintes. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não para os outros. Olha o puxão de orelha, Mas não tem nenhum exagero aí. Se nós pararmos para pensar, vamos ver que em muitos casos nós somos os apressadinhos também, não é? Às vezes a gente aconselha alguém e quer que a pessoa já amadureça, já pratique, já haja como nós achamos que é correto, já em seguida, ligeirinho. Mas não, nós muitas vezes somos como os frutos de uma árvore, nós precisamos de um tempo para amadurecer. Quantas vezes um pai, uma mãe orientam um filho, dá a impressão de que entra por um ouvido e sai pelo outro, Mas aí no tempo o filho vive das experiências, vai morar sozinho, vai morar com outra pessoa. E aí parece que, olha, agora ele está entendendo o que eu falei, mas na ocasião parecia que não estava servindo de nada. Quantas vezes a gente se surpreende assim, mas olha, eu fazendo igual como a minha mãe dizia, como o meu pai dizia, e desinteressadamente, e sem que as decepções vos desanimassem. Olha isso. Então, sigamos fazendo todo o bem que está no nosso alcance, sem que as decepções nos desanimem, sem que elas nos façam imobilizar as nossas forças, só porque o resultado que gostaríamos não veio no tempo que nós achamos que deveria ter vindo, da forma como nós achamos que deveria ter vindo. Não foi perdido e também para nós acabou sendo um ganho. Porque Deus é tão sábio, bondoso e generoso que mesmo das más experiências Ele traz um bem para a nossa vida. Então nós sempre acabamos crescendo. Também, amigos, nesse mesmo capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma outra questão aqui, que nos faz pensar bastante. A questão, o item 20.
a gente coloca um livro luminoso, que para mim o Evangelho segundo o Espiritismo, os Almas de Kardec são livros luminosos, né? Já falei até por quê. Então, o item 20 indaga assim: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente por pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Certamente essa é uma questão interessante, porque é muito fácil nós sermos benevolentes, agirmos com beneficência com as pessoas que têm ideias semelhantes às nossas, gostos semelhantes, tendências semelhantes. Aqueles que muitas vezes contrariam as nossas opiniões, a gente acha que não precisa fazer nada de bom por eles, deixa vontade deles. E os espíritos estão sendo indagados a eles se isso é uma forma correta de agir. Vamos ver a resposta. Não, vírgula. Por que será? Porquanto, precisamente, o espírito de seita, que se limita, né, só a um grupo pequeno, o espírito de seita e de partida que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens, todos os seres humanos. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes. Ele não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Ajuda porque quer ser útil, porque sabe da importância de fazer o bem para que o mal não ganhe espaço e porque somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai, e devemos nos ajudar mutuamente, independente de que um pense diferente do outro. Não vou atacar o meu irmão, não vou tentar destruí-lo porque ele tem uma ideia diferente da minha, seja sobre o que for. Temos que nos respeitar e nos auxiliar. Esse é o caminho da fraternidade, que é uma condição tão importante para que o nosso mundo possa avançar. Tanto se fala no período de transição para um mundo melhor, mas são essas as atitudes, o entendimento que nós temos que ir internalizando, que somos todos irmãos, não somos nenhum mais nem menos do que os outros, e devemos sempre oferecer o melhor, independente, né, seja qual for a crença ou opinião de cada um. Então, meus amigos, fica sempre esse convite, né, a que sejamos realmente perseverantes no bem, porque conforme também nos lembra o amigo Emmanuel, uma mensagem no Espírito Emmanuel, ele nos diz assim: exercício do bem. Comumente inventamos toda espécie de pretextos para recusar os deveres que nos constrangem no exercício do bem. Amolentados no reconforto, instalados egoisticamente em vantagens pessoais no imediatismo do mundo, não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Confessamos-nos incompetentes, alegamos cansaço, afirmamos-nos sem tempo, declaramos-nos enfermos. Destacamos a necessidade da vigilância na contenção do vício, reclamamos cooperação. Aqui e ali empregamos expressões crônicas que nos justificam a fuga, como seja muito difícil, impossível, melhor esperar, vamos ver. E nessa vamos ver, do muito difícil, do impossível, a gente vai deixando às vezes de praticar o bem que se poderia praticar. Então
Então fica essa reflexão também de Emmanuel. Quantas vezes nós alegamos falta de tempo, falta disso, daquilo, para prestarmos o nosso auxílio em algum local? Vamos ver, vamos repensar essa atitude, achar um tempo, sim, achar uma forma de ser útil e cumprir com o objetivo único da vida, que é fazer o bem. Então, amigos, agradeço de coração pela atenção de todos, agradeço a Deus, aos bons espíritos em torno da nossa casa, que nos envolvem aí nessas vibrações maravilhosas, sublimes, que nos encorajam, que nos estimulam. Só temos mesmo a agradecer a Deus pela oportunidade e que Ele renove as nossas energias para seguirmos com muita perseverança, sim, muita coragem, muito ânimo na senda e na semeadura do bem que nos cabe realizar. Muito obrigada a todos.